Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Em nome da Frente Dom Paulo Evaristo Arns Interreligiosa, Dom Paulo Evaristo Arns por Justiça e Paz, queria agradecer a presença de todos vocês no dia de hoje, seja que você esteja acompanhando a gente presencialmente ou depois, num outro dia da semana. Meu nome é Vahid, eu represento a comunidade Bahá'í e hoje vou ter também a honra de ser anfitrião desse evento. Hoje nós estamos reunidos por ocasião do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Infelizmente, a intolerância religiosa é uma situação que persiste no mundo e provavelmente é difícil imaginar qualquer grupo religioso que não tenha sido alvo de intolerância ao longo da sua história. Seja de maneira velada por preconceitos construídos ao longo de séculos, ou seja de maneira sistemática e explícita, como, por exemplo, os Bahá'ís no Irã sofrem. Então, a religião e a intolerância perpetrada, muitas vezes em nome dela, por vezes continua a ser um obstáculo para a construção de uma sociedade mais justa e pacífica, seja por utilizar a religião como uma característica que legitima a violência, ou até mesmo por usar a religião como um meio para legitimar a violência contra outros grupos. Aqui no Brasil, como todos nós sabemos, a intolerância religiosa ela é especialmente direcionada às religiões de matriz africana. Essa não é uma situação nova no nosso país, ela existe há séculos e ela está profundamente enraizada também no racismo estrutural que marca a história do nosso país. No dia de hoje, coincide também com o dia da morte da Yalorixá Gildásia dos Santos e Santos, a mãe Gilda, que perdeu a sua vida pela intolerância religiosa. Mas esse foi só um dos muitos atos de violência que essas religiões sofreram ao longo da sua história, seja de maneira mais pontual, com comentários ou olhares numa conversa, ou até mesmo as ações absurdas de invasão e destruição de terreiros. No dia de hoje, então, para marcar o dia de combate à intolerância religiosa, nós vamos dar especial atenção às religiões de matriz africana. A nossa reflexão vai estar girando ao redor da situação vivida por esses grupos. A nossa intenção no dia de hoje, na realidade, era realizar esse evento em um terreiro. Essa era a vontade da Frente Interreligiosa, e o nosso desejo de fazer isso era justamente para marcar o terreiro como um espaço do sagrado, um espaço onde a gente também encontra o divino e que todas as religiões que compõem a Frente reconhecem esse lugar do terreiro na vida da sociedade. Mas, devido às restrições sanitárias que todos nós estamos cuidando, nós optamos por fazer o evento virtualmente, mas ainda assim, esse parece um espaço muito importante para a gente refletir tanto sobre o que é essa opressão que os grupos das religiões de matriz africana sofrem, assim como os caminhos para superar essa intolerância. Por isso, a gente vai dividir o evento de hoje em duas partes. Numa primeira parte, nós vamos tentar fazer um mergulho no desafio ou no problema da intolerância religiosa. É muito importante que a gente entenda isso mais a fundo, para além das denúncias, para além dos culpados que a gente eventualmente poderia apontar. É muito importante que a gente entenda quais são as crenças, quais são as ideias que fundamentam essa intolerância que se perpetua no nosso país. E para isso a gente vai contar com a participação das minhas três queridas amigas que me acompanham aqui, Yalorixás,
que vão, então, nos ajudar a entender mais profundamente o que é esse problema, a intolerância religiosa sofrida pelos grupos que elas representam, e também vão nos ajudar a entender mais dos ensinamentos que as religiões de matriz africana trazem para a vida da sociedade brasileira. Em um segundo momento, depois da fala delas, a gente vai convidar um outro grupo de representantes religiosos para falar sobre o que eles veem como caminhos para lidar com a intolerância religiosa dentro das suas comunidades, o que tem sido feito na prática para lidar com isso. Mas antes, então, a gente vai passar por esse painel maravilhoso, aqui reunindo as 13 Yalorixás. Cada uma delas vai falar por 10 minutos. Eu vou mandar uma mensagem no chat para vocês quando estiver faltando 2 minutos, para vocês saberem do tempo. Mas então a gente vai ter primeiro a Yá Adriana de Omolu, depois a Yá Adriana de Nanã e por fim a Yalorixá Omiladê. Então, minhas queridas amigas, muito obrigado pela presença de vocês. A gente está muito, muito feliz de poder abrir esse espaço para ouvir realmente de vocês diretamente o que são as características dessa opressão sofrida por esses grupos e os ensinamentos também que estão entesourados nas tradições de vocês. Então, convido primeiro a Adriana de Omolu. Por favor, Adriana. Então, boa tarde a todos. Saudações tradicionais. Quando eu falo saudações tradicionais, é porque são várias nações, né, vários povos, e cada povo tem uma forma de saudar. Então, para não usar uma saudação de cada povo, a gente fala saudações tradicionais, e cada povo responde a partir do seu lugar, né? Mojuba, meus respeitos, e eu quero aqui dizer da honra e da satisfação, né, de fazer parte da frente, de estar num dia como hoje. Peço a bênção à minha mãe Adriana, peço a bênção à minha mãe Omiladê, e pedindo bênção a elas, eu peço a bênção a todos os papais e mamães que estão nos acompanhando, mas também a todas e todos. Nós, apesar de hoje ser um dia que nós gostaríamos de estar falando que o racismo religioso já foi superado, que nós vivemos outros tempos e que aquilo que está nos tratados e declarações internacionais, aquilo que está na Carta Magna, no artigo 5º, né, tivesse na nossa vida de tal forma que hoje nós teríamos só a comemorar e render as nossas homenagens e homenagens aos que já partiram, já retornaram à massa primordial. Porém, essa não é a realidade. A realidade é que o racismo religioso, né, porque é o que nós vivemos, racismo religioso, a intolerância religiosa é para o povo cristão. Então, o que nós vivemos é o racismo religioso, ele está muito bem, obrigada. Forte, né, seguindo bem. Eu quero aqui render os meus respeitos à minha ancestralidade, porque sem a nossa ancestralidade nós não estaríamos aqui nesse momento. E é essa ancestralidade de resistência, essa ancestralidade de amor e de acolhimento e de riqueza e de empoderamento puro, que é a ela que eu rendo as minhas homenagens e homenagens, é a ela que eu rendo o meu Ori, né, a primeira divindade, Ori ao chão, que somos todos Ori, e sendo Ori somos todos divindade, e isso é um perigo para a sociedade, né, mãezinha? Isso é um perigo para o sistema, né? A gente falando que todo mundo é Ori, por isso todo mundo é divindade, então pretos e pretas são divindades, e aí é um problema. Eu, na minha ancestralidade, nos meus caminhos, na minha vida, reina Omolu, Obaluayê, Tapadá, Azussum, a depender do Estado. Essa divindade, que para o povo iorubá é um orixá, né? E é orixá porque veio para o Aiê, o planeta Terra, né? Aqui se humanizou, teve família, e por isso aqui na Terra é um ancestral, como é a Mãe Nanã, como é a Mãe Iemoja, e todos aqueles Irumolés, ou seja, deuses e deusas do Orum, que vieram para o Aiê, para a Terra, e aqui se humanizaram e constituíram família.
Então, Omolu, né? Omolu significa filho de Olu. Aqui no Brasil, nós temos diversos Itã, e um dos Itã diz que Mãe Nanã, sua mãe, né, o abandonou e ele foi picado pelos caranguejos, pelos siris, e aí mãe Iemanjá, que é a mãe de todos os Ori, assim como se convencionou dizer aqui no Brasil, né, e a partir dos Itã é isso, assim como se mostra, o acolheu, como acolheu muitos, e cuidou das feridas dele, cuidou dele, e ele se tornou lindo, maravilhoso, translumbrante, reluzente, com o brilho do sol, por isso das e como rei ao senhor dos cauris, os búzios, porque ele ganhou os búzios de Iemanjá. Assim tem o Itã. Itã são histórias, lendas, aquelas que nós usamos até para explicar os caminhos, né, os percursos que essas divindades fizeram no Aie e como eles se constituem e se apresentam no Aie e no nosso culto. Esse aqui tá travando um pouquinho. Adriana, está nos ouvindo? Eu te ouço, Adriana. Miladê me ouve também? Foi, parece que a Adriana travou. Vamos ver se ela retorna. Adriana, será que talvez você possa nos ajudar a seguir um pouquinho aí o que a gente estava falando, né? Acho que da conversa que a gente teve antes, né, também aqui do evento em preparação, foi muito interessante ouvir de vocês como duas características muito importantes, né, da intolerância religiosa sofrida pelas religiões de matriz africana são a desumanização e a demonização, né, que muitas vezes esses grupos sofrem. Seria muito legal de escutar mais sobre isso, assim, né? Como é que isso se dá? Quais são as ideias que estão por detrás disso? Bom, boa tarde, a bênção, a quem é de bênção. Eu, antes de tudo, quero saudar. Voltei. Salve meu Ori de todas Opa, e todos aqui voltei. presentes. Oi, minha irmã, você travou. Não, e aí eu vim voltei. aqui, aí Nanã veio cobrir no xirê. Enquanto a internet Claro, socorre está aí se ajustando. Voltou, tá bem? Quer socorre, é mãe, socorre. Eu estou tentando mudar de Está mudando de lugar, né? É a vida tecnológica que é boa, que nos permite, apesar da pandemia, a gente se encontrar e estar aqui nesse espaço de troca, fazer o ato, marcar, né, essa presença num dia como hoje, que é importante para a Frente Dom Paulo, né, a Frente Interreligiosa, mas a gente tem também os perreios da tecnologia, do ir e vir, que às vezes deixa a gente na mão. E aí, minha irmã, minha xará... Ih, travou de novo. Travou de novo a Adriana. Acho que... Eu vou escrever para ela aqui, Adriana, se você quiser ir falando. Voltou. Minha irmã deu uma travada, agora você voltou. Será que agora sua internet segura? Eu acho que agora segura. Eu mudei de lugar, estou aqui com as minhas deusas egípcias, aqui, as minhas gatas. Então tá bom. Então continua, minha irmã, e depois eu falo. Tá, é que eu não sei até onde ouviram. Você estava falando do Itã de Nanã com o Omolu. Você estava nessa parte quando travou. Ah, tá, então. Então, eu não sei se me ouviram até que eu falei que Nanã o deixou e Iemanjá o acolheu. Tudo isso todo mundo ouviu? Sim. Que ele é o senhor dos cauris, dos búzios, que ele é rico, tananã, tananã, tananã. Todo mundo ouviu? Tá.
e que ele é também identificado com as pessoas pobres, com a pobreza aqui no Brasil, e que muitos dizem que não. Tá, então tá bom. Então tem bastante coisa. Eita. Bom, enfim, no que isso repercute, como é que isso acaba aparecendo na sociedade? Que é isso, que ele é um orixá da miséria, as coisas ruins, que seus filhos são iguais. Então, nós somos tirados de um lugar, nós somos desumanizados, porque nós deixamos de ser quem somos, trazemos o que os outros querem que sejamos, e assim justificar que o nosso culto é um culto que tem uma divindade desse porte. E como é que nós nos sentimos? Excluídos, né, marcados. E isso nos faz muito mal, porque não é dessa forma que se apresenta. Aliás, nenhum orixá dizem de nossas divindades que são demônios, né? E ao dizer isso, há uma intenção de nos tirar de um lugar, como diz Mãe Adriana de Naná, de nos tirar dos caminhos. E ao nos tirar dos caminhos, como nós ficamos? Nós ficamos completamente perdidos e perdidas. O Molu, ele é o senhor das riquezas, ele é um Obá, ele é um rei. Inclusive, ele reinou em Oió quando Xangô foi para a guerra. E foi um período extremamente próspero para Oió. E por isso são amigos irmãos. Se ele fez prosperar Oió, eu sou filha dele, e quando eu voltei às minhas raízes, à minha ancestralidade, como eu voltei à minha ancestralidade, eu estava com 3 tentativas de suicídio nas costas. Essa era a minha capivara naquela época. Se puxasse a minha capivara. Era isso? Quem me tirou do fundo do poço, quem me deu vida e me empoderou, foi Babami Omluaê, foi Babami Omolu, foi Babami Obaluaê, a quem devo a minha vida. Estou feliz por isso. E o que querem fazer? Querem dizer o tempo inteiro que não é isso, que nós não somos o que é bom, que o nosso culto não é bom, que o nosso culto traz tristeza, traz doenças, né? Quem está no culto não presta. Que não presta, que eu já ouvi. Porque cultua de um diabo, né? Falam que nós matamos e comemos crianças, porque ao dizer isso, nos tira do lugar da humanidade. Porque a humanidade faz com que nós cuidemos uns dos outros. Na nossa humanidade, nós partilhamos o bom e o bem. E aí, ao nos colocar nesse lugar de que comemos crianças, que somos o diabo, né? Que o meu pai é doença, são as grandes pestes, tem que sair de perto de mim, tem que me eliminar. Aí justifica invadir as casas, justifica nos apedrejarem, justifica nos matarem, justifica nos demonizarem. Porque é isso que vem. Só que, por que disso? Mãe Gilda morre porque ela não aguentou ver tudo isso acontecendo. Inclusive na TV. E a casa dela sendo mostrada na TV. E o marido dela sendo humilhado, sendo violentado, ela sendo violentada. Porque já que nós somos militantes, né? Nós, mulheres militantes da causa feminista, na causa das mulheres, e você, Varride, que é um homem militante, um homem que eu tenho certeza que é um companheiro na luta feminista, sabe muito bem que a violência ela não é só física, não é verdade? E não precisou chegar à violência física para violentar Mãe Gilda e tantas outras e outros babalorixás e alorixás
né? A Joies, Oloies, Equedes, né? E tantas outras, e cotas, né? As macotas, tudo. Não é difícil de dizer que eles acabaram ocupando, morrendo, retornaram à massa primordial por conta dessa violência, que não chegou à violência física, do assédio, desse assédio moral que sofremos. Baba Miomolu, que é aquele que está nos meus caminhos, que é meu amor, que é minha vida, é luz, é riqueza, é saúde. É para quem nós pedimos misericórdia em período de pandemia. As casas, às segundas-feiras, numa grande egrégora, uma grande comunhão, palavras que não são nossas, mas que usamos, né? Mas nessa egrégora, reza às segundas-feiras, desde que começou a pandemia, pedindo misericórdia para o planeta. Se nós fôssemos tão mal quanto preconizam, como nós estaríamos rezando pelo bem da humanidade, pedindo misericórdia a esse que é a divindade, que é o curador das grandes epidemias, pandemias, das grandes pestes, de todas as doenças? Ele é o médico dos pobres, porque nas comunidades onde não se chegava ninguém, era ele o curador de todas as tormentas e mazelas. Então, Baba Miomolu é quem nos cura dos males do corpo físico, do corpo espiritual e do ori. E a ele eu rendo todo o meu amor. E a esse culto que me colocou no lugar, que me empoderou, porque eu não sabia mais nem quem eu era, e que me mostrou quem eu era, me deu uma identidade, todo o meu amor e toda a minha dedicação, até que eu feche os meus olhos e retorne à minha ancestralidade. Porque eu sei para onde eu volto para a minha ancestralidade, né, mãezinha? Porque é isso que é ancestralidade. É a certeza de onde eu vim e para onde eu vou. E eu tenho certeza e vou feliz. E estou feliz, porque sou Iorubá. Axé, axé, minha irmã. Vai mais lá longe, né? Lá longe. Não vem querer fazer a malinha, fazer check-out essa hora e deixar a gente aqui. Eu e o Miladê ralando aqui, não, senhora, viu? Vai ser ancestral lá, muito depois de mim, e eu que eu vou ficar um tempão ainda aqui. Viu? Então, não vem não, que eu sou mais velha que a senhora. Nós estamos ali, ó. Nós estamos ali. Que negócio essa mulherada já querer fazer check-out e deixar eu e o Miladê aqui ralando. Viu? Ai, eu tô com 25, não vou embora tão cedo. Tá vendo? 25, gente! Eu tô em cada perna, bonita. Mas então, o Barride, ele fica, a gente sempre desconcerta o Barride, gente. Porque reunião xirê é isso. Mulheres de axé é isso. É alegria. E assim a gente cura, não importa qual o problema que chega em nossa porta, viu? Ser de matriz africana é isso. É o acolhimento, porque a gente tudo faz cantando, dançando e celebrando. A gente celebra a vida constantemente. E o nosso celebrar a vida no dia a dia é esse. A gente ri até mesmo das piores coisas. E ai de nós, diáspora, se não soubéssemos rir, apesar de todos os pesares. Bom, dando continuidade no que minha irmã, Adriana de Omolu, disse, falando, né, sobre a questão... E acho que assim, é importante, inclusive, deixar registrado, está instituído o Dia Nacional do Enfrentamento do Combate à Intolerância Religiosa. Porém, o que nós combatemos e enfrentamos é o racismo religioso. No Brasil, a nossa questão é o racismo religioso. As religiões que, de fato, são perseguidas, apedrejadas e que se corre risco. As pessoas que não estão seguras, trajadas com suas vestes religiosas, são as pessoas de matriz africana.
E hoje, não apenas o candomblé, mas também os muçulmanos, porque estão identificando que, ora, ser muçulmano também é de matriz africana, né? O Islã também é de matriz africana. Ou seja, a perseguição, a questão aqui no Brasil, o que temos que enfrentar é o racismo religioso, que é uma das ferramentas do racismo estrutural. Racismo estrutural este, que é instituído, muito bem elaborado pelo Estado, inclusive, desde o começo da pseudo-abolição, né? Digo pseudo, pois a abolição da escravatura é algo a ser provado ainda no Brasil, né? Pois se encontra, até os dias de hoje, pessoas em condições escravas, dizem análogas à escravidão, para falar bonito, porque o Brasil gosta disso, né? De palavras bonitas, para fingir que não temos o problema. Como se dizia que não tinha racismo. Só que hoje não tem mais como. A parte boa desse governo nefasto é que hoje não dá mais para fingir que não há racismo. Não dá mais para fingir e empurrar como se o problema fosse nosso. Dentro desse processo do racismo estrutural, uma das formas mais elaboradas de dominação de qualquer povo é a partir do apagamento histórico e da apropriação, apagamento e controle do sagrado. E eu costumo dizer, inclusive, que os neopentecostais hoje, e que não são todos, né, mas os segmentos mais à direita, digamos assim, mais violenta, né, não inventa a roda. Ela segue a cartilha da Igreja Católica, lá no começo dos tempos. Eles não estão inventando nada, não estão modernizando em nada. No máximo a tecnologia. Fake news, Hitler já usou fake news, sabe, gente? Então não há muita modernidade. É só você observar o caminho das cruzadas. Cada território ocupado, a primeira coisa que se era feita... Muita igreja católica é construída em cima de templos sagrados das comunidades tradicionais daquele território. Como hoje aqui a gente tem os neopentecostais comprando igreja católica e montando suas igrejas. Então, mudou o capital, a forma de lidar com o capital. E no Brasil, que foi o país que mais escravizou por mais tempo, uma das formas, né, além da imposição de ser batizado, de se tornar cristão e tudo mais, uma ferramenta muito eficiente no racismo estrutural, no processo de eugenia, foi da demonização de tudo que é preto. De tudo que é preto. Branco é luz, preto é escuridão. Como o kardecismo também, né, também traz bastante disso. A gente tem os neopentecostais hoje, mas a gente tem várias matrizes religiosas que, historicamente, justificaram, a partir da espiritualidade, a partir da religiosidade, o apagamento da história e do sagrado do povo preto. E acho importante, por que eu acredito num trabalho interreligioso? Porque apenas a gente trocando, colocando aqui na mesa, com transparência, aqueles que se colocam enquanto aliados não vão se ofender, vão, de fato, identificar esses diversos mecanismos racistas e vão nos ajudar, vão trabalhar com o seu grupo para enfrentar, junto com a gente, de fato, o racismo. E um elemento, uma figura, uma divindade que foi brutalmente demonizada foi a figura de Exu.
porque nos Itãs, e muito do que a gente tem traduzido, inclusive até os dias de hoje, foram escritos e traduzidos por homens brancos, né, europeus. Muitos dos livros, primeiros livros que se fala da nossa história é escrito pelo dominador, mesmo que ele tenha vindo depois, né, se converter, mas ainda assim, homem branco. E também não teve a clareza do que realmente é Exu. E quando você demoniza Exu, que Exu é o dono dos nossos caminhos, é o dono da comunicação, é aquele que inventou a comunicação, é aquele que nos dá o caminho da prosperidade, é a forma mais cruel do apagamento, não apenas da história do povo preto aqui no Brasil, mas também da nossa ancestralidade, da conexão com a nossa ancestralidade. Porque a partir do momento que eu aceito que Exu é o demônio e eu nego Exu, eu, enquanto uma mulher preta, eu estou negando a minha ancestralidade, eu estou negando o meu caminho, o caminho da minha prosperidade, o caminho do meu sucesso. E aí eu vou aceitar que quando um branco, uma mulher branca, da mesma idade que eu, o mesmo currículo que eu, ela é contratada, ou às vezes, muitas vezes, na verdade, com currículo inferior ao meu, e é contratada no meu lugar, eu vou aceitar que o problema está em mim. Porque sem Exu, eu não sei de onde eu vim. Sem Exu, eu não sei quem eu sou hoje. Porque sem meus caminhos, eu nunca vou saber para onde eu vou. E aí eu vou aceitar o discurso do branco. Eu vou aceitar que o problema está em mim. Eu vou aceitar que é mimimi. Eu vou aceitar que, não é racismo. Eu vou aceitar que o senhorzinho, quando me tira da senzala, me coloca na casa grande com uma roupa já usada, menos surrada do que aquele. Vai me vestir, né? Vai me tirar da senzala pelada, rasgada e chicoteada, me coloca um sapato apertado que não me pertence, coloca uma roupa que não me pertence, já usada por alguém, mas que vai me proteger do frio dessa terra que não me pertence, ele é um bom homem. Ele é uma boa pessoa. Porque depois de 20 anos sendo chicoteado, seja lá quanto tempo, sendo degradada, e todo apagamento histórico, eu vou acreditar. E aí esse senhorzinho, eu estou dizendo, seja ser tirado da senzala para a Casa Grande, ou seja ser colocado num cargo mediano para calar minha boca, quando eu carrego todo o piano dentro de uma sessão, enquanto uma pessoa com uma formação inferior à minha ganha 4, 5 vezes o que eu ganho enquanto eu faço todo o trabalho. Ou seja, o trabalho escravo moderno, quando a gente acaba com a CLT, por exemplo, e quem são os principais prejudicados? É o povo preto. Somos mais de 50%, mais de 56% da população. Ainda somos. Apesar de todo o processo de eugenia, apesar de nos matarem sistematicamente e cotidianamente, pois, como canta seu Jorge, a carne mais barata do mercado é a carne negra, porque o jovem negro é o que mais morre, assassinado pela polícia, a mulher negra é a que mais morre no puerpério pela violência obstétrica e pela falta de atendimento médico. Os profissionais negros são os que mais morrem ou que mais são afastados na psiquiatria, por ter sua saúde mental, já vou encerrar, por ter sua saúde mental sistematicamente agredida e violentada, porque não importa o cargo que você tenha, não importa quanto diploma você tem, você sempre é a carne mais barata. Você nunca aquele lugar lhe pertence. Aí eu tenho o corpo de balé do municipal, cada pedra levantada por um corpo negro. Você vai ter o quê? Quantos corpos negros em destaque? E encerro celebrando aquela que se torna ancestral hoje, uma mulher preta
que sobreviveu a toda a misoginia, machismo, racismo e todo tipo de violência. Ela resistiu bravamente. Quantas mulheres pretas vocês estão vendo pelo Instagram que, minha avó se surpreendeu que está com 94 anos. Qual a cor dessas mulheres? Quantas mulheres pretas vocês estão vendo morrendo com mais de 90 anos? Pois Elza Soares se torna ancestral, tendo uma boa morte, apesar de todo processo de eugenia e racismo, ela teve uma boa morte na concepção da cultura africana, da tradição africana, pois ela morre velha, deixando família, depois de construir família, e deixa um legado para toda a sua comunidade. Que Elza seja recebida de braços abertos por todos os nossos ancestrais, pois ela merece ser recebida aplaudida, e que a terra lhe seja breve, seja muito leve, e que Oxalá acolha e acalme e tranquilize os corações e a mente de todos os seus familiares. Axé, a bênção, desculpa, como eu lhe falei, Varride, não depende da gente o planejamento. Minha irmã, Miladê, sua bênção. Laroie, a sua palavra é regida por Exu, minha irmã. A sua palavra é regida pelo nosso pai, pelo nosso amigo, pelo nosso companheiro. E é a ele que eu também vou levar toda a minha palavra, né? Exu é o primeiro. Sem Exu, a gente não chega aos orixás, a gente não chega a lugar nenhum. E é importante dizer o tempo todo, em todos os lugares, em todas as oportunidades, que Exu não é o diabo. E que nós não conhecemos o diabo, conhecido em tantas outras denominações religiosas, em tantas outras tradições religiosas. Nós não conhecemos o diabo e nós não vamos trazer o diabo para dentro da nossa afroespiritualidade. Ele não está entre nós, né? E nós chamamos Exu com alegria, com amor, com afeto, com festa e com protesto, porque este é o nosso lugar também. O nosso luto é na luta. Então, quando a minha irmã Adriana bença, bença a todos aqueles que estão nos assistindo, bença a todas as pessoas que estão entre nós, que estão dispostas a ouvir a palavra de Exu nesse momento, que esta é a verdade, né? Eu venho trazendo a palavra de Exu neste momento. E eu quero que vocês também aprendam um pouco quando vai toda à frente, né? Quero deixar o meu carinho, o meu afeto também ao nosso ancestral Sérgio, porque se nós estamos unidas hoje foi através dele, né? Foi através dele que nós nos conhecemos. Eu estava lá em um evento falando exatamente sobre as mesmas coisas que acontecem conosco hoje: violência, racismo religioso, perseguição, os terreiros queimados. Eu estava falando exatamente sobre isso em um evento na Câmara Municipal de São Paulo, e ele estava na plateia. Eu levantei e ele disse: senhora, nós precisamos criar uma frente, nós precisamos criar uma rede, porque como você, tem vários e vários religiosos que querem falar sobre o racismo, que querem falar sobre a intolerância e, acima de tudo, querem lutar contra isso. Então, ele é nosso ancestral, ele está olhando por nós e nós vamos dar continuidade neste projeto até a gente conseguir amenizar todo esse sofrimento que as religiões passam, principalmente as religiões de matrizes africanas. Exu é filho de Emojá. Eu sou filha de Emojá. E Emojá é a água fresca que refresca a cabeça do povo de Orixá. E ela é a mãe zelosa, né? Nós perdemos uma mãe zelosa para a violência, e é a partir dela que a gente está falando aqui também. E eu venho trazer essa palavra a partir do que eu conheço de Emojá.
E quando a gente falou que ia falar também sobre as nossas diferenças e as coisas que são boas dentro do candomblé, dentro das tradições de matrizes africanas, para que as pessoas abram os seus olhos e, a partir do conhecimento, virem as costas para o racismo e, a partir do saber, virem as costas para a violência, Iemoja vai lavar cada um de nós, Iemoja vai nutrir cada um de nós, Iemoja vai fazer com que a gente compreenda que o rio precisa correr para o mar. Este mesmo mar que a maioria das pessoas aqui já pularam 7 ondas. Todo mundo já foi lá e intuitivamente pulou 7 ondas. Logo, reverenciou Iemoja. Este orixá tão amado do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, Iemoja é amada pelas pessoas. Iemoja une todas as nações. Iemoja faz essa ligação entre o Brasil e África, quando aqui no Brasil é reverenciada no mar. Porque Iemoja em África é água, é rio, Odoiá. Iemoja está na água. Esta água que refresca o ori, a cabeça que é tão importante para nós e está tão perturbada em tempos de pandemia. É Iemoja que está curando seus filhos, suas filhas. É Iemoja que está alimentando seus filhos e suas filhas dentro de um terreiro de candomblé. E quando a gente fala em mãe, quando a gente fala em cabaça, quando a gente fala em útero, nós estamos falando de todas as mulheres, independente de onde elas estejam, independente da fé que elas estejam professando. Nós estamos falando do útero, daquela que coloca cada um de nós no mundo. Então, quando vocês pensarem em candomblé, vocês pensem em mãe. Quando vocês pensarem em candomblé, vocês pensem em mulher. Na mãe de vocês, na esposa, na filha de vocês, na tia, na irmã de vocês. Eu estive ausente, Sérgio trouxe a Adriana, que reforçou com a outra Adriana. É essa unidade que é candomblé, porque enquanto eu não estive, as Adrianas falaram e eu fui extremamente contemplada por elas. Nós podemos ser diferentes nas ritualísticas, mas nós nos unimos na força da palavra. E isso é de extrema importância para nós de candomblé, a palavra, o ofó. Então, quando a gente fala em candomblé, a gente também está falando em boas palavras. E para ter boas palavras, precisa ter bom caráter. Precisa ser zeloso com caráter. E não dá para ser de candomblé e não ter bom caráter. Iemoja, como é água que refresca, também é o tsunami que nos mata, que nos afoga. Não é aquela mãe boazinha, né? Aquela mãe que está no altar. Não. Iemoja é viva. Se você não se nutre de água, logo seu corpo resseca, logo te dá doença. Nosso corpo é 65% de água, nós somos 65% Iemoja. Todos nós. Não tem um que não tenha cabeça. Não tem um que não precisa recorrer à Senhora do Ori. Esta é a nossa força. Iemoja é sim esta mãe que nos rega. A água é vida, útero é vida, útero é água. Essa água que nos embalou antes da chegada no Aie. Nós ficamos 9 meses mergulhados na água. Então, antes de falar de religiões de matrizes africanas, lembre do útero da sua própria mãe. Antes de falar mal das religiões de matrizes africanas, lembre da água que jorrou da sua mãe. E aí silencie. Porque da mesma forma que Exu nos ensinou a falar, Exu nos ensinou a silenciar quando é preciso. Se eu não conheço a espiritualidade de vocês, se eu não conheço a religião de vocês, se eu não conheço o procedimento de vocês, eu silencio. Porque eu preciso dar conta de uma comunidade. Porque a nossa comunidade tradicional de religião africana precisa dar conta das mazelas da nossa comunidade. Nós não estamos nem aí para os outros. A não ser
que atravessem nossos limites. Porque eu nunca vi um religioso de matriz africana atravessar limite de templo de ninguém, a não ser para ser como nós estamos fazendo agora, unidos e unidas em prol de um bem maior, que é a saúde da nossa população, a saúde mental dos nossos, para que cada um, em cada lugar que tiver, se encontre com a sua própria espiritualidade, com a sua ancestralidade e colha tudo aquilo que tem plantado durante séculos e séculos. E se você não quer plantar aquilo que o seu antepassado plantou, se você não quer colher aquilo que o seu antepassado plantou, é melhor que você arranque essas raízes e plante novas. E é onde Emojá entra para regar novos sonhos, para regar novas palavras, para regar novas propostas, e que essas propostas sejam de mais humanidade entre nós. Muito obrigada pela oportunidade da palavra. Se é para ser água fresca, nós seremos, mas se for para ser tsunami, nós estamos aqui para passar por cima de quem quer que seja. Um grande beijo na cura de todo mundo. Estamos aí. Obrigado às três Yalorixás. Que bênção mesmo poder contar com a presença de vocês e ouvir a energia, a força e toda a alegria, né, que surge dessas três falas. Eu queria reforçar, antes de a gente passar para outro bloco, né, reforçar algumas coisas que foram ditas muito, muito significativas, assim, né? Acho que na fala das Yalorixás a gente encontra muita generosidade, muita poesia, né, em tudo que elas apresentam. As histórias dão sentido num momento tão sem sentido, né, que a gente vive na história da nossa sociedade por vezes. É possível ver muito na fala delas algo como a sabedoria do tempo, né, que dota de significado coisas que parecem ter se perdido ao longo da nossa história. E parece muito importante a gente, né, tirar dessa primeira sequência de falas como realmente traz da intolerância religiosa está o racismo. E é a esse mal que a gente tem que tentar tratar e lidar na vida da nossa sociedade. O racismo tem consequências enormes para a vida das pessoas, né? Como a Adriana Dinanan reforçou, no ambiente de trabalho, na saúde, na educação. Mas algo muito perverso do racismo é que ele diz algo sobre quem as pessoas são. Algo sobre a natureza humana é ensinado através do racismo. E isso que elas ressaltaram de como um apagamento da história, um apagamento da humanidade dessas pessoas, torna evidente que é algo que a gente precisa lidar urgentemente e atuar. Especialmente quando a gente vive um momento da sociedade em que nós estamos tão perdidos frente aos caminhos que o futuro exige de nós, e a gente ouve, por exemplo, como a Omiladê estava compartilhando conosco, ensinamentos de como não há tal coisa como bons e maus, não há tal coisa como aqueles que devem ser excluídos e os que são incluídos, e que é nosso papel nutrir o desenvolvimento de todos. Então, há muito que a gente pode aprender, de fato, com as religiões de matriz africana, e é importante que a gente possa beber da fonte da espiritualidade da religião de matriz africana, assim como das outras tradições, para poder entender o passado que a gente viveu, como a Adriana Dinanan nos trouxe com tanta força, e atuar no presente para imaginar um outro futuro, né? Então, é muito importante mesmo agora a gente passar para essa segunda parte da nossa conversa, em que a gente vai explorar juntos quais são os caminhos para lidar com esse cenário, então. Né? É claro que superar o racismo, superar a intolerância religiosa, exige o papel de vários atores da sociedade. Samuel, se você quiser introduzindo as pessoas, conforme eu faço o fechamento aqui, fica à vontade. Mas então exige, claro, a participação da mídia, exige a participação do governo, exige a participação do sistema de justiça, mas na Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arns, a gente acredita que as comunidades religiosas também têm um papel a cumprir.
Então agora a gente vai ter uma sequência de 4 falas. Primeiro vou convidar o pastor, o reverendo Jair, na verdade, para participar, da Igreja Metodista do Belém, para justamente nos falar do entendimento de cada um deles, qual é a contribuição que as comunidades religiosas podem fazer na prática para superar alguns desses desafios que as Yalorixás nos ajudaram a entender com tanta riqueza. Então, reverendo Jair, muito bem-vindo. Te passo a palavra e 5 minutos para você falar. Muito bem. Queria parabenizar. Estou sendo ouvido, né, Vahid? Estou sendo ouvido? Ai, que bom. Vamos tentar aqui. Eu queria parabenizar as mães, né, aqui presente, e pelas falas. E eu queria dialogar mesmo, né? Nós temos trabalhado essa questão do princípio do bem viver, não é? E que me parece importante essa convivência nossa, né? Especialmente a convivência entre culturas milenares, religiões milenares, não é? Que mantém as suas origens desde os primórdios da antiguidade. Nesse sentido, eu queria saudar essa iniciativa de resgate da nossa identidade, das nossas raízes culturais, né? Nós temos raízes culturais, e agora nós temos a mãe, além da mãe África, né? E das religiões assim ditas de matriz africana, nós temos dialogado também com ameríndios, não é? Que na América também tem a sua religião, as religiões indígenas, também tem a sua cultura, a sua filosofia, a sua religião. Agora, o que eu queria destacar das dificuldades da cultura ocidental, eu acho que eu sou cristão, sou evangélico, e naturalmente a minha igreja, da onde eu pertenço, participa dessa civilização que tem berço grego. Não é mais de 2000 anos, mas as civilizações africanas também têm milhares de anos, e os ameríndios também aqui na América. Então, eu acho que em tempo de resgate da nossa identidade, das nossas raízes culturais, sabe? Eu acho que nesses tempos, uma das obrigações inabaláveis, aí, Vahid, essa questão dos caminhos, né, da nossa civilização, é essa sabedoria herdada, por um lado, dos ameríndios, da chamada, especialmente, Pachamama, né, que os ameríndios sempre... Por outro lado, é garantir... Desculpe, eu não sei se foi eu que caí ou se foi o celular, não é? Mas o equilíbrio, falar em equilíbrio, né? Deixa eu equilibrar melhor aqui, pronto, eu botei um calço. E é saber administrar essas energias que precisam ser complementares. Nesse sentido, eu queria, não é fazer debate, é saudar, conviver com essas forças cósmicas, telúricas, que têm que interagir, que têm que criar e se defender o que se chama de vida, de bios, não é? Em que pese o termo grego, como uma totalidade, sabe? De vida, totalidade visível, espiritual. Nesse aspecto, eu queria dizer, especialmente para a mãe Adriana, das nossas dificuldades. Em 2007, quando foi ainda durante o governo Lula, foi criada a lei de combate, não é, a intolerância religiosa. Outro dia, com a Adriana, mãe Adriana, né? Adriana Iá, de Nanã, ela dizia para mim, olha, não põe a palavra intolerância, não, põe a palavra racismo, tá bom? Racismo. Intolerância religiosa versus racismo religioso. Eu falei, mãe, por que usar a palavra racismo religioso? Ela disse, não, é importante, vem cá. Aí eu começo a refletir, eu começo a aprender, e vejo também, querida mãe Adriana e mães aqui presentes, e colegas e amigos, que nós temos uma raiz grega de 2000 anos, sabe, que relacionar política com religião e com cultura é extremamente difícil, é feito em caixinha.
quando a gente vai no Estado moderno e quer fabricar políticas públicas para atender a diversidade religiosa, a gente chama de intolerância. Quando a gente quer publicar, elaborar políticas públicas para atender a igualdade racial, sabe? A gente escreve racismo religioso, noutra caixinha, né? Outra caixinha. E o importante não é ter caixinhas separadas, não é? Eu acho que a gente pode separar diversidade religiosa de política para a igualdade religiosa. Não tem problema nenhum. O que eu acho que é importante é ter pessoas como estas que aqui falaram, Wahid, e pessoas como certamente alguns religiosos, alguns padres, alguns pastores e de outras religiões, que têm essa clareza que é preciso resgatar as culturas, que é preciso fazer a transição. Eu ouvi dizer que a cada 2000 anos há uma transição cultural. Eu espero, no diálogo com vocês, que a gente realmente avance desse positivismo extremamente, sabe, conservador, que guarda as coisas em caixinha, evoluir, viu? No diálogo entre religião e política, no diálogo entre religião e cultura. Salve o dia 21 de janeiro. Obrigado, Jair. Obrigado pelos comentários. A gente sempre aprende muito com a sua abertura a aprender no diálogo com outros, Jair. É realmente sempre muito bom te ouvir. E dessas dimensões que você trouxe, né? De a gente realmente pensar novas formas de pensar, né? Para além dessas que têm estruturado a vida da sociedade. Queria então passar agora para o nosso próximo representante. Pode manter o Jair aí para ele nos acompanhar na conversa. Mas eu queria convidar agora o monge Ryozan. Ele é monge zen budista da escola Sotusho, filiado à comunidade zen budista Zen do Brasil. Monge Ryozan, é um grande prazer ter você aqui hoje. Você também tem 5 minutos. Bem-vindo. Seu microfone está fechado, monge. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Eu queria começar pedindo a bênção para as 3 Yalorixás que estão aqui. Que essa bênção é muito importante. Eu não queria levar isso para um caminho muito escolástico, né? Então eu quero levar para uma coisa assim muito pé no chão da vida real. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo há uns 40 anos. Eu estava com a minha namorada na fila do cinema, aguardando a sessão. E aí passou um casal, branco, ele branco, ela negra. E eu comentei para minha namorada, eu falei assim, nossa, que lindo. E ela virou para mim e falou assim, você é racista. Eu falei assim, como assim? Eu estou elogiando, eu estou achando lindo, né? Um casal de cor de peles diferentes, né? Ela falou assim, você é racista. Eu não entendo o que você está querendo dizer. Por quê? Ela falou assim, se você não fosse racista, isso não chamaria a sua atenção. E aí a gente percebe o quanto isso está arraigado em todos nós. Em todos nós. Existe essa raiz, né, de preconceito, de cor, de sexo, de gênero, de uma série de coisas. Então, eu queria apontar um pouquinho da intolerância religiosa que acontece mesmo dentro da mesma tradição religiosa. Então, existem várias escolas de budismo. E se a gente não toma cuidado, há um estranhamento entre as próprias escolas. Mesmo tendo a sorte de Siddhartha Gautama, né, Shakyamuni Buda, dizer que o budismo é o caminho único. Ele não tem várias tradições. E mesmo dando o exemplo de que quando a gente vai, né, disso que a gente chama de samsara para nirvana, quando você vai dessa margem do mal-estar, do sofrimento, do preconceito, da intolerância,
e você precisa de um veículo para atravessar esse oceano de sofrimento, para chegar na outra margem, que é virtude, caráter, bem-estar, gratidão. O que acontece? A gente precisa de um veículo de meios hábeis, de meios expedientes para ir para outra margem. Agora, a margem de cá e a margem de lá é a mesma margem. Do lado de cá tem areia, tem palmeira, tem pássaros. E quando a gente chega na outra margem, o que tem? Areia, palmeira, pássaros, é a mesma coisa. Se a gente tirar a água, onde é que estão as duas margens? Se a gente acompanhar, né, as duas margens até a fonte, a gente vai perceber que elas se unem. E é isso que nós precisamos fazer. Eu achei excelente, por exemplo, esse ponto de vista de Adriana de Nanan. Ela diz assim, Adriana de Omuru, desculpe, ela diz assim, né, que não adianta todas as legislações, orientações, né, pelos direitos da liberdade religiosa, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a nossa Constituição, a Constituição de todos os países, e também a parte do direito que vai regrar esses comportamentos através até de penalidades, de penas, né, através do direito, para que a gente não faça isso de jeito nenhum. Então, essa contenção da intolerância religiosa, na verdade, vai ser muito difícil que tenha entre nós, os religiosos. Mas é preciso ter a lei que determine isso. É lei, e para ter lei, tem que ter ordem, para você não cair nas garras dessa lei. Ótimo. Mas essas leis, o direito, a jurisprudência a respeito disso, não funciona. Não funciona. A prova é que existe preconceito, intolerância, etc. Existe uma data para o combate disso, né? Então, na verdade, e também é colocado, né, através, né, da Adriana de Nanan, que ela acredita no trabalho interreligioso para isso. Eu também acredito muito nisso. Muito nisso. Eu acredito na transformação de consciência. Porque quando aquilo que é anterior às nossas ações, às nossas visões, às nossas palavras e pensamentos, é aquilo que forma tudo isso, é aquilo que precisa ser transformado. É aquilo que a gente precisa trabalhar. Quando uma pessoa tem essa transformação de consciência, ela vê diante dela os preceitos, ela vê diante dela as palavras de amor, a ego, né, segundo o budismo, né? Esse acolhimento, né? Essas palavras amorosas que não ferem, né? Apesar das diferenças que nós temos entre nós. E a gente não pode sobrelevar isso. Essa diversidade é a grande riqueza que nós temos, né? Mas toda essa grande diversidade, ela trabalha numa rede. E essa rede aponta para uma não dualidade. E é isso que nós precisamos conscientizar as pessoas, né? Eu fui atender essa semana um jovem que ele está brigado com a religião. A mãe dele passou por um processo, né, a consciência dela foi se esvaindo e desde 2019 ela não tem nenhum grau de comunicação. E ela foi muito católica, e ele muito católico. E chegou num ponto que, apesar de todas as preces e orações, a mãe dela continuou naquele estado, de estar num leito de hospital incomunicável. Ele falou assim, então eu não acredito em mais nada, porque como é que pode isso? E eu disse para ele, olha, nós vamos conversar, né? Mas eu garanto para você que num determinado ponto você vai perceber que todo o seu caminho através do catolicismo não foi um tempo desperdiçado e que você pode resgatar e ressignificar todo esse caminho. Vamos conversar, né? Quem sabe um dia isso possa acontecer. E a gente ficou conversando por 2h30. Não foi preciso anos. Em 2h30 ele percebeu que ele consegue sim ressignificar tudo aquilo que ele está deixando, abandonando hoje e ressignificando aquilo que ele passou por uma nova maneira de ver as mesmas condições. E é isso que a gente precisa fazer. É um processo educacional, de transformação de consciência, de conscientização.
Quando ele se forma, não é preciso uma lei que venha dizer lá, com o artigo tal, que eu preciso fazer tal coisa. Não, eu faço aquilo de uma forma completamente natural. Completamente natural. Muito obrigado. Obrigado, Monge Ryosan. Muito bom poder ouvir suas palavras e trazer essa dimensão, né, de como existe uma dimensão que a legislação tem que avançar e tem que se tornar cada vez melhor, mas há algo da consciência que precisa ser trabalhada e que papel fundamental as comunidades religiosas podem cumprir nesse sentido, né, de ajudar a dar sentido às coisas, a elevar a consciência, a transformar a maneira como a gente entende a realidade social em que a gente está inserido. Né? Então, muito obrigado por somar isso. Queria então convidar agora o irmão Leonel Maia, que vai estar, Leonel Sá Maia, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que também vai estar nos brindando algumas palavras. O Samuel, que está ajudando a gente com a transmissão. Samuel, se alguma das mães de santos estiver por aí na câmera, acho que pode agregá-las também, porque acho que o pessoal está querendo de alguma forma dialogar, e aí não tê-las na câmera pode ser um pouquinho frustrante. Então, se tiver alguma delas aí, acho que pode agregar. Leonel, vai lá. Boa tarde. Muito edificado por essa oportunidade de estarmos juntos e participando desses depoimentos tão valiosos, iniciando pelo que as irmãs de matriz africana colocaram para nós. E eu gostaria, então, de começar comentando sobre alguns princípios e práticas que regem a nossa sociabilidade na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? E que ressoa bastante com o que as irmãs colocaram tão fortemente e que me traz realmente a consciência de que eu sou e me sinto, então, ali, Ori, e como parte realmente de Exu. Porque há uma crença muito forte entre nós, que é cultivada fortemente, que é a crença em Deus, nosso Criador e Pai. Que nós somos, literalmente, filhos e filhas dotadas da imagem e da semelhança com Ele. Isso é muito respeitado e cultivado na igreja e me traz muito esse sentimento de que nos aproxima bastante, e aí esse sentimento da identidade com Ori e como sendo parte de Exu, porque nós temos todos essa identidade ligada à natureza, porque nós nascemos da água, e o batismo, que é a ordenança, uma das mais importantes para nós, tem a ver justamente em sermos imersos na água, como estávamos imersos no útero de nossa mãe. E foi ali que fomos concebidos. E compartilhamos do Espírito, que vem também ali da combinação do trabalho do pai e da mãe na educação do filho, no fortalecimento e no enraizamento da fé em cada um de nós. Então, isso é muito forte dentro da igreja e é um dos pontos realmente que traz esse sentido da igualdade e da participação da natureza e tudo junto. Então, dizer para as irmãs que nos falaram de que nós somos realmente parte dessa natureza. Somos Ori e somos parte também e somos beneficiados totalmente por Exu. Nos sentimos realmente irmãos e irmãs, porque somos da mesma natureza e da mesma origem. Um segundo ponto que eu quero colocar nessa questão da sociabilidade é que não há clero profissional na igreja. O sacerdócio e o governo são distribuídos e todos têm alguma responsabilidade de ensino e de ofício. Todos trabalham servindo voluntariamente em caráter temporário, sem nenhum sentido de carreira, sem nenhuma remuneração. E nisso nós nos tornamos dependentes um do outro. É um ponto, então, forte também que vai
vinculando, então, esses pontos importantes de uma liberdade, de uma igualdade, de uma fraternidade. O desenho de nossas capelas, elas normalmente têm de 10 a 20 salas para atender faixas de idade diferentes, desde criança até os mais velhos, e em todos os estágios da vida, na infância, na juventude, na parte mais cedo dos adultos, a fase adulta e a velhice. Então, há uma série, na medida que não há clero profissional, tudo está centralizado realmente no serviço que prestamos uns aos outros. Eu vejo demais esse entusiasmo que as irmãs trouxeram, nessa alegria que elas têm, porque elas trocam, elas fazem trocas umas com as outras e não ficam dependendo de uma hierarquia para fazer ou pensar ou realizar qualquer coisa. Então, estamos realmente dentro da nossa igreja nessa irmandade, na fraternidade, no sentimento que as irmãs expressam e que os índios também cultivam, de que estamos realmente, somos natureza, e o início da nossa igreja está num momento de expressão da divindade pessoal, na visita pessoal a um profeta, em que nos identificamos realmente em quem somos, na sua imagem e semelhança. Então, toda essa troca de influência reforça a reciprocidade num clima de superação de toda forma de discriminação, que é uma coisa que realmente não existe ali internamente no espírito que é vivido dentro da igreja e que cria bases para uma civilidade e com força na liberdade, igualdade e fraternidade. Então, só alguns exemplos que eu quero deixar para concluir. Por exemplo, a prática do jejum. Os membros da igreja são levados a praticarem o jejum uma vez por mês, 24 horas, sem alimentação ou sem líquido. E esse dinheiro que é conservado, quer dizer, que é economizado, não é usado, deve ser doado ali na comunidade, para que realmente, então, haja socorro para pessoas que estão desempregadas, pessoas que não têm condições de pagar uma luz ou uma água, ou estão passando por uma situação de doença. Então, é nesse sentido que o jejum, que foi muito bem explicado pelo Eliel na nossa celebração dos 73 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o depoimento dele sobre o jejum foi magistral, em termos, então, da prática da religiosidade. Temos também desse jejum, por exemplo, a experiência na Alemanha recente nos aeroportos recebendo como os refugiados do Afeganistão, e as irmãs da nossa igreja no aeroporto foram levar fraldas, leite em pó, alimentos para essas pessoas. Mas tem uma coisa interessante que foi observada, é que uma das irmãs observou que as irmãs afegãs, as mulheres afegãs, estavam cobrindo sua cabeça com as camisas dos maridos, por causa da prática religiosa que precisa cobrir a cabeça. E elas, então, se mobilizaram e fizeram costuras de roupas afegãs para que aquelas irmãs pudessem cobrir sua cabeça dentro do ritual padronizado, então, dentro da sua religião. Achei isso assim extremamente sensível e que mostra realmente a nossa necessidade de apreciação e de ajuda e de partilhar, né, esse espírito que eu entendo, estou começando a perceber assim, do que acreditamos do espírito nas nossas religiões de Exu. Então, que está tão presente nos sentimentos, nos olhos, nos ouvidos, nas percepções, e que todos nós compartilhamos. Outras coisas, o nosso engajamento nas instituições como OAB, regional ou nacional, estamos engajados na liberdade religiosa dessas instituições, no Fórum Interreligioso, pela Cultura da Paz, da Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo. Nós temos representantes lá. Há 1 ano, 2 anos atrás, nós tivemos numa iniciativa da comunidade LGBT que criou pela primeira vez uma feira
uma feira comercial e econômica, né? Uma feira gay, ligado, já que eles estão pessoas presentes em 10% do PIB nacional. E essa feira foi organizada aqui em São Paulo, mostrando, então, os produtos e o sistema de vida, então, cultivado pela comunidade LGBT. E nós tivemos lá presente, doutora Ruth, eu, pelo Fórum Interreligioso da Secretaria da Justiça de São Paulo, interagimos com eles e foi sensível a gente perceber que eles tinham uma expectativa das religiões para que influenciássemos as famílias religiosas para que acolhessem os seus filhos que são gays, LGBT. Eles queriam se sentir bem acolhidos em suas famílias. Isso foi realmente um passo importante no nosso amadurecimento religioso e na aproximação com os gays. E a última coisa é uma iniciativa da nossa igreja mais estruturado em países, não ainda no Brasil, mas é um programa chamado Servir Agora, que é um site em que as pessoas entram e encontram projetos nos quais eles podem se envolver voluntariamente e ajudar. Enchentes, fome, emprego, doença. Então, você entra no site e fica sabendo, tomando conhecimento de um projeto, se inscreve e vai lá, naquele momento, e se junta com pessoas que você nunca viu, mas está criando assim um espírito de irmandade e serviço muito forte. Eu quero dizer, então, puxa, muito obrigado por esse momento e que possamos fazer mais disso juntos, ouvirmos ali uns aos outros, apreciarmos uns aos outros e aumentando a nossa capacidade de fazer junto coisas boas, virtuosas, amáveis e louváveis, sendo honestos, verdadeiros, castos, benevolentes e virtuosos, conforme reza literalmente a nossa 13ª regra de fé. A nossa recomendação, então, é que a gente crie espaços em que a gente possa buscar os pontos comuns, como muitos desses hoje, por meio de rodas de conversa, ouvindo e aprendendo, expressando civilidade, promovendo a tolerância, estabelecendo relacionamentos de confiança, com base numa religiosidade, então, pura e forte. Então, são encontros como esse, ou webinars, ou montando parcerias em projetos que passamos a conhecer as origens, as crenças, as vestimentas que nós usamos. Me lembro de uma vez surgindo uma ideia muito interessante com a Adriana de Nanã, no início da Frente Interreligiosa, que precisaríamos, não agora é difícil, mas convidarmos, por exemplo, pessoas, irmãos e irmãs de matriz africana, num salão junto das nossas capelas, elas vestidas com as suas roupas, as pessoas conhecendo, porque a cobertura da cabeça, alguns trajes típicos, e a importância, porque dentro da nossa igreja, acho que toda religião tem traços de vestimentas que precisam ser conhecidos e respeitados. Dentro da nossa igreja, isso é muito importante, das vestimentas do templo que nós carregamos conosco sempre. Muito obrigado, realmente me senti muito edificado e parabéns aí pela iniciativa e boa continuação em tudo. Obrigado. Obrigado, Leonel, obrigado aí pelas palavras. Acho que você exemplificou muito bem como a diversidade e o que é comum podem ser as faces de uma mesma moeda, né? Muito, muito bonito mesmo ver. E como a gente tem que fazer esse esforço mesmo, né? De não se deixar pegar a forma das coisas, mas sim buscar a essência delas, né? Então, obrigado por ter compartilhado todas essas ideias e princípios também que podem ajudar a gente a pensar novos caminhos. Para concluir essa rodada de falas, então, eu queria convidar o Frei Marcelo Tonhansky, que é frade franciscano capuchinho, que também vai compartilhar conosco algumas ideias. Frei Marcelo, você tem 5 minutos. Então, saúdo a todos, todas, né, e também ouvindo cada um esses aprendizados, agradeço muito. E aí a pergunta que o Farid já colocava, como superar o racismo e a intolerância religiosa? Eu pensei em 4 passos ou 4 caminhos. Né? Primeiro, somar os esforços e trabalhos
pela justiça, pela solidariedade, né? Penso que a gente se aproxima muito a partir de objetivos que constrói uma outra sociedade, né? Assim também, a nível macro, a gente tem visto, por exemplo, o Papa, quando escreve em relação à ecologia, na Laudato Si, isso foi a partir também da inspiração da tradição ortodoxa. E quando mais recentemente ele escreve na Fratelli Tutti pela fraternidade, foi também a partir da declaração construída com as lideranças muçulmanas. Então, como podemos somar esforços em função da construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna? Eu penso um primeiro passo. Depois, um segundo, me vem a revisão da nossa mentalidade. Acho que todos falaram bastante, né, de como nossa visão de mundo, como isso também está carregado de muitas disputas, concorrências, preconceitos, racismos, né? Eu via no início elas falarem da demonização das religiões afro, e a gente vê isso também dentro do próprio cristianismo, dentro das próprias igrejas cristãs, como há uma ênfase por certos grupos no demônio, né? Então a gente começa a pensar que isso não está só entre as religiões, mas está nas pessoas que têm uma insegurança e muitas vezes jogam no demônio a culpa, né, e saem das suas responsabilidades. Então a gente percebe como essa insegurança e aí outros limites, né, o consumismo, esse fechamento, essa rigidez, que no fundo tem interesses entranhados, né, nem sempre tão conscientes, mas tem interesses junto. Como isso traz um fechamento nas pessoas que, em nome de uma religião, né, propagam aí a violência, propagam também disputa, concorrência, o que não tem nada a ver com as religiões, né, nas suas essências. Então, uma revisão daquilo que a gente traz, das nossas práticas religiosas, é fundamental, né? Porque religião caminha com humanização. Religião caminha com humanização, né? Então, aí, nos faz pensar que o caminho religioso faz também com que respeitemos a diversidade, né, tanto das pessoas como também das suas práticas. E um terceiro passo, eu queria pensar uma cultura do encontro, né? Estamos fazendo isso agora virtualmente, mas é fundamental, né? Encontrar um ao outro é fundamental para nos conhecermos melhor, criarmos laços, né? Empatia, nos entendermos melhor, entendermos o limite um do outro, né? Isso é fundamental. A partir do encontro também a gente vai poder compreender e aí gerar também atitudes de perdão e de diálogo. E é o diálogo como um quarto passo, né? O diálogo interreligioso, mas no cotidiano, né? Penso que a gente é acostumado a pronunciamentos, discursos, mas penso que o diálogo interreligioso precisa acontecer no cotidiano, né? Todos nós temos nossas sombras, nossos limites, mas como irmos construindo no dia a dia da gente, né, novas posturas, né? A partir de uma revisão da nossa mentalidade, uma revisão das nossas práticas, também no dia a dia a gente construindo diálogos e aprendendo um do outro, né? Eu queria retomar breve um fato. Há anos atrás, num trabalho no interior de São Paulo, a gente trabalhava com grupos de jovens e em determinada situação, numa semana, a gente fez a proposta dos grupos católicos estarem nessa semana junto dos grupos da Igreja Metodista, Batista. E foi interessantíssimo que esses jovens eram amigos na escola, mas nas igrejas eram separados. Isso faz pensar, né, como muitas vezes as religiões podem, dentro das suas estruturas, separar as pessoas, que não é o caminho. Religião é religar, é integrar, né? E às vezes as pessoas em outros espaços são amigas, se dão bem. Então, como trazer de forma mais eficaz, de forma mais incisiva, essa aproximação, essa compreensão, esse diálogo mútuo no dia a dia, né? Então, assim, com esses passos, né, esses caminhos, né, quero trazer assim, algumas pistas, né, e vem, acho que, corroborar também com as falas já ditas anteriormente. Muito obrigado, Frei Marcelo. Acho que realmente isso que se compartilha representa muito bem, né, todo o esforço desse encontro e das falas anteriores da gente
buscar romper certos limites do que a gente conseguiu fazer até aqui, em termos de diálogo interreligioso, em que muita gente se encontra, tem falas construtivas, mostramos expressões de carinho, mas há algo desse diálogo interreligioso que tem que se estender mesmo para toda a nossa vida e que deve passar por isso de reconhecer a nossa missão compartilhada em construir uma sociedade mais justa e que cada um tem algo a aportar e contribuir para essa transformação social que todos nós desejamos, né? Para concluir essa parte das falas, tem algumas pessoas que não tinham a possibilidade de participar presencialmente do nosso encontro, mas que mandaram vídeos que poderiam, então, agora ser compartilhados com as suas falas também para marcar o dia de hoje. A gente vai ter uma sequência de 4 vídeos que vão ser apresentados. Esses vídeos são mais curtos, eles têm uns 2 minutos cada um. Eles vão aparecer na seguinte ordem. Então, primeiro, a gente vai ter a fala da Francirossi Campos Barbosa, que representa a comunidade islâmica. Então, a gente vai ter a fala dela. Ela tem uma experiência interessante no campo da pesquisa, a qual ela vai mencionar. Depois, a gente vai ter a fala do Rabino Alexandre Leone, do Beit Medrash Masoret, que também vai falar, então, sobre a ocasião. E, por fim, o pastor Ariovaldo Ramos, da comunidade cristã reformada. E ao final desses 3 vídeos vai ser apresentado um vídeo que também foi compartilhado pelo Cônego Bison, preparado pelo Papa Francisco, junto à Rede Mundial de Oração do Papa, que justamente também fala dessa ocasião. Então, vamos passar os vídeos, vou pedir para o Samuel colocar os vídeos. Para alguns de vocês, não sei se é o caso meu, ou não sei se é como é para mim, eu tive dificuldade de assistir os vídeos quando eles são mostrados. Então, se vocês não assistirem nada, não se assustem. É só porque pode ser que a transmissão fique difícil para nós que estamos aqui. Tá bem? Então, Samuel, se você puder colocar os vídeos, te agradeço. Assalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh, que a paz de Deus seja com todos vocês. É um prazer estar aqui hoje, nesse dia 21 de janeiro, dia de combate à intolerância religiosa, uma lei assinada no governo Lula em 2007. É extremamente importante esse movimento, esse trabalho. A comunidade muçulmana, que embora eu goste de dizer que eu não represento a comunidade muçulmana, como um todo, né? Mas que estou aqui como mulher muçulmana, sim, que participo da comunidade, que tenho muito respeito pela minha comunidade. Digo que estamos sempre muito alertas a todo tipo de intolerância e de islamofobia e de violência não só contra nós, membros da comunidade islâmica, mas também qualquer pessoa religiosa. Esse é a nossa luta, né? É o nosso jihad, que a gente costuma dizer, né? É o nosso empenho, a nossa dedicação, o nosso esforço, né? Para que todos nós possamos viver num país laico, né? O meu grupo de pesquisa, o GRACES, Grupo de Antropologia em Contextos Islâmicos e Árabes, vem trabalhando fortemente no combate à islamofobia, justamente com a nossa pesquisa Quant, nossa pesquisa Quali. Nós, no final do ano passado, finalizamos a coleta de dados e estamos na fase de análise. Já conversamos com algumas instituições islâmicas, como a ANAJ, a Associação dos Juristas Muçulmanos, também com a UAMI, a Assembleia Mundial da Juventude Islâmica, de São Bernardo do Campo, e com pessoas muçulmanas, né, com Sheikh Mohammed Bukai, com outras pessoas que nos procuraram para dialogar, mulheres muçulmanas revertidas, que têm muito interesse na temática, justamente porque no Brasil, infelizmente, as mulheres e a violência de gênero é a violência que mais ocorre, e isso é apontado nas nossas pesquisas. Então, é extremamente que hoje, no combate à intolerância religiosa, eu tenha que lembrar justamente das minhas irmãs muçulmanas que usam lenço, que pegam ônibus, trem, metrô, que andam no espaço público, e essa violência acontece no espaço público, infelizmente, para a tristeza de todas nós. Então, eu deixo aqui o meu recado, a minha celebração por essa data e felicitando a todos, né, a todas as outras comunidades. É importante lembrar que recentemente nós tivemos um caso muito triste de entrar em uma mesquita e queimar um Alcorão, o texto sagrado da nossa religião, mas lembrar também todas as violências, né, violências no trabalho, violências na escola, violências de todas essas práticas, né, os haters aí, que seguem páginas de muçulmanos e não nos deixam muito felizes, né?
Que a paz de Deus esteja com todos vocês, que nós possamos nos encontrar num outro momento, né? Muito obrigada e até mais. A Torá nos ensina, lá no Gênesis, que todos os seres humanos têm uma origem comum. Portanto, apesar das nossas aparentes diferenças, meramente superficiais, somos todos parentes. E é por causa disso que escreveu Avraham Joshua Heschel, décadas atrás, que racismo é uma forma de satanismo. Ou seja, olhar um outro ser humano como se ele fosse inferior por conta de raça, de cultura, de gênero, de condição social, isto é, na verdade, uma forma de desumanizar. E precisamos todos estar atentos a diversas formas que o racismo assume, particularmente no Brasil, a opressão religiosa contra as religiões afro-brasileiras é, na verdade, uma das máscaras de um racismo estrutural que existe neste país e que nós precisamos urgentemente superá-lo. É com muita alegria que participo desse momento como pastor da comunidade cristã reformada, membro da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, que está representada nesse evento pelo pastor Jair. E é uma felicidade celebrarmos juntos essa luta comum a todos nós. Na nossa comunidade, temos trabalhado seriamente a ideia de liberdade religiosa o tempo todo, isonomia, tratamento igual para todas as confissões religiosas. Então, que lutemos juntos e que conquistemos esse valor para todos nós, para o bem de toda a humanidade, para que haja paz, progresso e vida. Eu sou Ariovaldo Ramos, da Comunidade Cristã Reformada. Muito obrigado. ¿Cómo puede ser que actualmente muchas minorías religiosas sufran discriminaciones o persecuciones? ¿Cómo permitimos en esta sociedad tan civilizada que haya personas que sean perseguidas simplemente por profesar públicamente su fe? No solo es inaceptable, es inhumano, es una locura. La libertad religiosa no se limita a la libertad de culto, es decir, a que puedan tener un culto el día que prescrito por sus libros sagrados, sino que nos hace valorar al otro en su diferencia y reconocer en él a un verdadero hermano. Como seres humanos tenemos tantas cosas en común que podamos convivir acogiendo las diferencias con la alegría de ser hermanos. Y una pequeña diferencia o una sustancial diferencia como es la religiosa no opaque la gran unidad de ser hermanos. Elijamos el camino de la fraternidad, porque o somos hermanos o perdemos todo. Recemos para que las personas que sufren discriminación, que sufren persecución religiosa, encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento y la dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas. Nós três, cada uma fala breve de encerramento.
Então vamos lá. Isso. Vamos na mesma ordem. Irmã Adriana de Omulu, faça a sua fala aí. Bom, o Varride ficou preso no túnel sem som, e aí eu tô aqui, não vá para a luz, não vá para a luz, Varride volta para nós. Porque a gente vai descontrair um pouco. Ouvindo todas as falas, eu quero dizer que bom que os senhores existem. Que bom que existem aqueles que acreditam que nós não somos o diabo, que essa entidade não nos pertence, que acreditam que Exu, naquilo que nós falamos sobre Exu e sobre todas as divindades, que bom que existem vocês. Sabe por quê? Porque são os senhores que têm que falar para os seus pares. Não adianta eu sair do meu ilê e ir em qualquer igreja sequer para falar sobre a necessidade do reconhecimento de que somos todas e todos natureza. E que nessa condição, quando o nosso ará, quando o corpo ará, deixa de soprar a vida, né, de bater o seu ocã, de ori deixar esse ará, esse corpo, nós voltamos para a terra e vamos ser adultos. E aí eu lembro de uma questão trazida pela nossa irmã Shirley Krenak. Que adubo queremos ser para o planeta? Que adubo? Eu quero ser bom adubo. E eu acredito que eu aprendo isso com as minhas divindades. Eu acredito que eu aprendo isso na nossa comunidade. Eu acredito que o bom exemplo para que o mundo seja um mundo melhor venha da nossa tradição. Eu acredito com toda a força da minha existência ancestral que eu estou num caminho. No caminho do bem e do bom. Um caminho que cultiva o Iuapelê, que é o bom caráter. Eu acredito que a minha tradição faz a conexão entre o Ori, o Ocã e o Ará. Cabeça, coração e o corpo físico. Eu acredito, com toda a força da minha ancestralidade, que nós somos bons, nós somos boas. E acredito que um dos grandes problemas da perseguição ao nosso povo é inclusive a matriarcalidade. Somos 3 autoridades tradicionais, mulheres, que estão aqui, em meio à fala da maioria absoluta e esmagadora de lideranças masculinas. Eu acredito que a nossa tradição tem respeito e louva e respeita os mais velhos e mais velhas. E que para um sistema neoliberal isso é um problema. Mulheres à frente é um problema. A defesa da terra, a defesa da natureza é um problema. E é tudo que nós fazemos. E nós acolhemos, e nós cuidamos, e nós amamos. E que nós não devemos nada para a história, mas a história nos deve muito. Porque nós que vivemos o holocausto da escravidão, a Maafa, é o nosso povo. Então, sim, nós temos uma resposta para essa patriarcal, para esse país patriarcal e colonizado. Nós temos a resposta pela nossa ancestralidade ao cuidar com amor, sem preconceitos. Porque é o que a nossa comunidade faz o tempo inteiro. Portas abertas, cuidando com respeito. E é desse lugar, para esse lugar eu volto e desse lugar que eu falo. Do amor, do acolhimento, do empoderamento e da força. Mais que tudo, ancestral. Que precisamos olhar para nós mesmas, para nós mesmos e perguntarmos para nós mesmos. O que sai da minha boca? A minha conduta, ela agrega, ela soma, ela cuida, ela ama? Ou ela violenta? A minha crença diz o quê? Então, que sejamos amor, que sejamos sabedoria, que sejamos acolhimento,
que sejamos Exu, que sejamos Omolu, que sejamos Iemoja, que sejamos Oxóssi, que sejamos Logoedé, que sejamos Oxum, água uterina, que sejamos amor. A bênção de todas e todos pelo dia de hoje, por todos os dias de nossa existência física, a bênção para a nossa ancestralidade, a bênção com amor, a bênção com louvor, a bênção com acolhimento, a bênção com respeito. Axé. Agora sou eu? Bom, é sempre uma alegria, à frente de Dom Paulo, como a irmã Omilade. Eu vou pedir, pode deixar nós três juntos? A gente que é do candomblé não faz nada sozinho. Irmã Omilade lembrou bem do Sérgio, né, nosso querido fundador, idealizador, era o coração, né, hoje, enquanto ancestral, coração e mente, espírito da frente de Dom Paulo. E como monge Ryozan querido, a gente já se encontrou em outros momentos. Eu acredito, de fato, nesse trabalho interreligioso. Pastor Jair, um parceiro em várias frentes. Varride, que foi quase amor à primeira vista. Desde a primeira vez que a gente sentou, um do lado do outro. E, apesar da diferença de idade, diferença de credo, né, de crença e tal, de matriz, na verdade, a gente pensa tão parecido em tantas coisas. O Leonel, outro querido, que eu aprendo muito, muito com ele, inclusive sobre o cristão e sobre as possibilidades, todo o trabalho que a Igreja, né, de Santos do Sétimo Dia faz, que eu não tinha a menor ideia. Ou seja, essa frente criada por Sérgio é um espaço de aprendizado, porque a violência ela é muito embasada na ignorância, né? No desconhecimento. E esse espaço interreligioso é o espaço da gente crescer e aprender junto, não só para a ação interna dentro da nossa comunidade, mas também para o nosso posicionamento no mundo. Um país forjado no preconceito, né? Porque tem o racismo, e a partir do racismo, a gente bebe do preconceito desde o primeiro dia de vida, de estranhar o outro, do estranhamento do outro. E à frente de Dom Paulo, eu acredito que é uma boa escola da possibilidade da construção coletiva, plural e diversa para a sociedade de bem viver, que é no que eu acredito todo santo dia, todo Exu dia. Ou Exu do dia, e que me faz ter força de levantar e de lutar, de tocar o meu jihad, como disse a irmã Francis Rose. Então, sou muito grata por esse espaço e encerro celebrando nosso ancestral Sérgio, que tenho certeza que Sérgio Storch, além de permanecer vivo, está vivo em cada um de nós e nos influencia e nos impulsa e nos movimenta para a continuidade da frente Dom Paulo por Justiça e Paz. Um beijo. Bom, quero agradecer imensamente a oportunidade de poder trocar com cada um de vocês, pela acolhida na minha volta. Isso é muito importante para mim como mulher preta,
ter um espaço onde as pessoas me respeitam de fato pelo que eu sou, pela minha fala, pela minha luta, e eu tenho certeza que a frente é este lugar, né, de respeito, de troca. Quero dizer que nós temos que ir para além da palavra, né, que a palavra tem que ser ação. Nós, de Candomblé, nós vamos em todos os espaços religiosos. Nós nunca vamos sozinhos, como diz a mãe Adriana. Nós sempre levamos nosso povo. Então, se eu vou com as minhas filhas, com os meus filhos, eu vou com o meu povo, eu vou na igreja, eu vou na mesquita, eu vou no templo budista, nós vamos juntos. O eu sempre fica em segundo lugar, eu estou falando eu aqui, mas assim, nós vamos juntos em todos os lugares. Fazemos missa afro, levamos nossos tambores. Agora, o convite é para ser ao contrário. Para que vocês entrem com o povo de vocês nos nossos terreiros. Para que o povo de vocês entre nos terreiros e vejam como nós vivemos, como nós somos, como nós dançamos, como nós cantamos, como nós louvamos. É importante demais que vocês também façam o caminho inverso. É importante demais, não que vá um por um de vocês que estão aqui dispostos a discutir. É importante que vocês coloquem na liturgia de vocês, com todas as palavras possíveis, contra o racismo religioso, contra a opressão às comunidades de matrizes africanas. É preciso, neste momento, declarar apoio às comunidades de matrizes africanas, mas não entre linhas, não superficialmente. Se eu sou de Iemoja, eu estou aqui para dizer que este mergulho é profundo. Mergulhem em nossas tradições para que vocês saibam de fato o que nós vivemos. Nós somos espaço político, cultural, afroespiritualista. Nós temos cultura, nós temos dança, toda a nossa ritualística é voltada a uma cultura gigante. Tudo que nós fazemos é político desde a nossa existência. A resistência é política. Nós não fugimos da luta. Nós somos psicólogas, nós somos terapeutas, nós somos médicas, nós somos tudo dentro de um terreiro. Nós temos tudo dentro de um terreiro, por menor que ele seja. A minha casa, a casa de Iemoja, é minúscula, perto dos maiores terreiros do Brasil. Mas eu tenho tudo lá dentro. Nós abrigamos tudo lá dentro. E eu quero encerrar uma coisa para que as pessoas tenham noção que esta nossa força vem de muito tempo, antes até do que eu vou falar aqui, mas é porque a Adriana de Nanã, aí a Adriana de Nanã, aí a Adriana de Omolu, e eu também nos encontramos numa outra cultura, onde jovens pretos são assassinados todos os dias. Em 1993, Racionais MCs, e aí eu fico com essa frase como minha última frase, a minha despedida, Racionais MCs colocou o Candomblé no lugar onde ele está. Ele disse, um lugar onde só tinha como atração o bar e o Candomblé para se tomar a bênção. Este é o espaço onde a história por mim será contada. É este lugar. Este é o palco onde a história por mim será contada. O Candomblé não saiu deste lugar. Somos luta, voz e resistência do povo preto brasileiro. E quando as religiões matam África no povo preto brasileiro, está matando a sua raiz. Está matando a raiz de cada pessoa. E quando mata a raiz, mata a pessoa. Façam os pretos e as pretas dos templos de vocês olharem para a África e amarem a sua própria ancestralidade. Não precisa ser de Candomblé, mas precisa reconhecer de onde veio. Um grande beijo para todos vocês e que a gente consiga continuar com essa luta. Obrigado, queridas. Obrigado pelas palavras. Agora estão me escutando, né? Sim?
Ótimo. Obrigado por ter vindo ao meu socorro e me ajudado aí também. Quando me faltou palavras, vocês vieram. Queria agradecer, então, a presença de todos, pela participação. Acho que foi um encontro extremamente rico, cheio realmente de percepções, de energia e de um movimento que a gente precisa continuar, né? Então, a vontade da Frente Dom Paulo é justamente aprofundar a reflexão sobre algumas das perguntas que a gente levantou hoje. E acho que o que ficou evidente na nossa conversa é que entre essas perguntas está qual é o papel das religiões na superação do racismo na vida da sociedade brasileira. A gente precisa falar disso. Uma das manifestações é a intolerância religiosa, mas é algo muito mais também transversal e profundo na vida da nossa sociedade, em que as religiões devem responder, devem ter um papel a cumprir nessa transformação da consciência, dos princípios que regem a nossa sociedade, para que a gente crie realmente novos caminhos. Então, muito obrigado a todos. Agradecer mesmo, e acho que com isso terminamos aqui a nossa transmissão hoje. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral. Oh, num pedaço de pão. A fé tá na maré, tá na lâmina de um punhal. Oh, na luz, na escuridão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na manhã, a fé tá no anoitecer. Oh, no calor do verão. A fé tá viva e sã, a fé também tá pra morrer. Oh, triste na solidão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.